Olá, você que assiste ao Frente a Frente, seja bem-vindo ou bem-vinda. Nossa entrevista hoje é com o jornalista e ambientalista Anivaldo Miranda, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, que fala sobre as ações em defesa do rio, da gestão de conflitos pelo uso da água, sobre transposição, entre outros assuntos, como a situação da Amazônia e do Pantanal Mato-Grossense com as queimadas e da política ambiental do Brasil como um todo. Bem, professor Anivaldo, ele tem mestrado em meio ambiente pela Universidade Federal de Alagoas. Ele já foi secretário municipal de Assistência Social de Maceió, secretário de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos do Estado de Alagoas e já integrou também o Conselho Administrativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, representando a sociedade civil da região Nordeste. Professor, antes de falarmos sobre a gestão do Velho Chico, do Rio São Francisco, falemos sobre a cultura do desmatamento no Brasil, sobretudo acompanhada, como a gente tem assistido, de queimadas Brasil afora. O que tem colocado em risco o meio ambiente, já que atingiu proporções nunca vistas, né? As queimadas atingiram esse patamar que a gente não tem dados anteriores sobre essa questão. Como o senhor classifica o que está acontecendo no Brasil em termos de queimadas e desmatamento? E obrigada Veja, por estar aqui é uma conosco. coisa trágica, né? É preciso observar bem esses eventos, porque a certa altura, né? E a omissão do poder público em relação aos incêndios em escala monumental nos grandes biomas, desculpe, como da Amazônia e do Pantanal, mas aí também entra o Cerrado, e numa escala menor a Caatinga, ou seja, os biomas brasileiros como um todo, a certa altura, né, a omissão do poder público e a ação criminosa poderão, em futuro breve, caracterizar crimes de lesa humanidade, assim como foram os crimes praticados, né, por grandes eventos onde houve genocídios internacionalmente e os seus responsáveis foram responsabilizados. Nós não estamos muito longe disso no que diz respeito à destruição de grandes biomas do planeta, porque esses eventos poderão ter consequências catastróficas, não para um país em particular, mas para a humanidade como um todo. Eu estou dizendo isso não é em tom alarmista, não, é para mostrar a gravidade desses fatos. Ou seja, em pleno século do aquecimento global, quando grandes geleiras já estão, digamos assim, se partindo, né, tanto no Polo Ártico como na Antártida, denotando claramente que o aumento da temperatura da Terra e do planeta já é um fato objetivo neste século, então é preciso, de fato, encarar esses eventos que estão ocorrendo no Brasil sob duas óticas. A primeira é exatamente essa do aquecimento global. Muita gente negacionista tenta tapar o sol com a peneira. De fato, depois de mais de 2 séculos de intensa atividade industrial e de queima de combustíveis fósseis, nós criamos uma espécie de efeito estufa no planeta. Isso aumenta a temperatura, né? E esse aumento constante da temperatura está modificando, não é, as características do ecossistema terrestre, ou seja, da vida na superfície do planeta. Então, de fato, parte, né, desses grandes incêndios que não estão atingindo só o Brasil, agora, né, nesse exato momento, também nos Estados Unidos, na área da Califórnia, é possível ver em alguns estados americanos também eventos de grandes queimas de floresta.
já ocorreu há um ano ou dois atrás em Portugal, na Espanha, enfim, no planeta como um todo, isso já denota, é claro, o efeito do aumento da temperatura da guerra e a insistência, não é, dos distintos países e governos em continuarem de mãos cruzadas, ao invés de fato, trabalharem, né, de forma séria na questão da neutralização do lançamento de gases do efeito estufa na atmosfera e, portanto, na luta mundial contra o aquecimento global, o que vai exigir mudanças de comportamento, mudança das matrizes, né, produtivas dentro do planeta, enfim. E não há muito tempo a esperar, isso precisa ser feito. Inclusive, lamentavelmente, o atual governo brasileiro se retirou do Acordo de Paris, o que é, de fato, uma atitude lamentável, principalmente de um país como o Brasil, que tem toda a vocação, né, de se pôr à frente, e não na retaguarda desse grande movimento para adaptar o nosso planeta e adaptar a nossa espécie, né, às características de um século que vai ser cada vez mais quente, que vai exigir cada vez mais atitudes nesse sentido. E a segunda ótica, na questão agora específica dos incêndios aqui da floresta amazônica, do Pantanal, e dos incêndios que ocorrem também, principalmente no Cerrado brasileiro, é a ótica da ação criminosa, né, que não se deve, basicamente, à cultura da limpa, que vem desde os tempos coloniais. É claro que desde os tempos coloniais havia essa cultura de você queimar, como se chama, o mato, para fazer a limpa dos terrenos, né? E assim, durante séculos no Brasil, os pequenos, sobretudo na produção e na cultura da cana-de-açúcar, né? Nos tempos atuais, a gente tem observado isso. Uhum. Ainda esse método antigo e colonial, digamos. Ainda vem desses tempos, né? Eram formas rudimentares de fazer o cultivo. Mas mesmo no caso da cana-de-açúcar, já foram adotadas medidas no sentido de eliminar a queima da cana-de-açúcar. Isso na região sudeste, principalmente, ali São Paulo, Minas, praticamente os cultivos já se fazem de forma mecanizada, exatamente para eliminar a queima, né? E aqui no Nordeste os prazos foram mais elásticos, eu não estou atualizado quanto a isso, mas há prazos aqui para você, de fato, eliminar totalmente a queima da cana-de-açúcar, que é uma queima, até certo ponto, controlada e vai ser eliminada por força até da mecanização e da legislação. Mas o que está acontecendo na Amazônia, principalmente no Cerrado, em boa parte, são incêndios criminosos. No caso da Amazônia, fica evidente, né? É uma floresta tropical úmida, né? E ali, dificilmente, a floresta, ela, por si mesma, pega fogo, né? O fogo ali vem como resultante do desmatamento. É um ciclo criminoso de bandidagem, né? O governo sabe, tanto o governo federal quanto os governos dos estados, e pouco se faz para eliminar essas ações criminosas. Todo mundo sabe, é um ciclo que começa com o desmatamento, né? Depois chegam as madeireiras clandestinas, né? Desmatam, depois retiram, né, os troncos, a madeira que é de interesse deles, depois vem os grileiros que se apossam das terras, e aí, depois de 3 meses, mais ou menos, do desmate, quando as folhas já estão secas, os galhos, etc., aí eles colocam fogo. Colocam Professor, fogo para paralelamente as terras livres, sobretudo para a prática de uma pecuária de baixíssima produtividade.
Então, você destrói a biodiversidade, essa riqueza inestimável que é a floresta em pé, para substituir isso, né, por pecuária e cultivos de baixíssima qualidade. Então, esse é um crime, né, que, de fato, está por trás de todo esse processo que começa pela floresta amazônica, e como a floresta amazônica é a principal responsável, né, pelo regime de chuvas em todo o território brasileiro, se complementando com os outros biomas, na medida que você vai degradando a Amazônia, no século do aquecimento global, né, e com a devastação, né, de grandes, né, áreas da floresta, então a floresta vai perdendo cada vez mais as suas características de produzir aquilo que nós chamamos de rios voadores, porque é o processo da própria floresta que, de fato, digamos assim, numa linguagem, né, mais popular, carregam as nuvens. E essas nuvens são as que levam chuva para grande parte, não só do território brasileiro, mas para o território de vários países da América Latina, com repercussões praticamente em todo o continente. E para o Brasil... O que vimos, professor, a chuva escura, né, como nunca se viu naquela região incendiada, né, todos os estados ali sofrendo, tanto o meio ambiente totalmente poluído pela fumaça, chegando a chuva cair sem a cor límpida, sem aquele aspecto límpido. Pode-se dizer, diante desse quadro, o desmonte que ocorre das políticas ambientais no país e como o senhor avalia, né, como mestre em educação em ambiental, como o senhor analisa a postura do Ministério do Meio Ambiente nesses casos? Olha, o Ministério do Meio Ambiente, de fato, está sendo desmontado, está sendo neutralizado, está sendo, eu diria, destruído, de fato. Né? O atual ocupante do Ministério, ele já deixou claro, inclusive numa famosa reunião ministerial, quando ele disse que a pandemia, né, do coronavírus, como ela joga uma cortina de fumaça, né, no fluxo das notícias, porque fica todo mundo preocupado com a pandemia, e é claro que tem que ficar mesmo. Então, ele sugeriu, naquela reunião ministerial que provocou um impacto, um escândalo no Brasil todo, ele claramente colocou que esse era o momento certo para ir passando a boiada, ou seja, para ir desmontando a política pública de meio ambiente e a legislação ambiental. Ele foi claro, ele foi posto no Ministério do Meio Ambiente, de fato, para cumprir essa pauta. A pauta de retirar o Brasil, né, dos acordos de Paris, retirar o Brasil dos grandes acordos de combate ao efeito estufa, ou seja, de combate ao aquecimento global, né? Uma pauta que ele está encaminhando sistematicamente, que é o desmonte, né, dos órgãos de controle ambiental. Não por acaso o Instituto Chico Mendes, né, que trata da questão da biodiversidade e das grandes unidades de conservação, está sendo completamente neutralizado. O IBAMA também é outro órgão que foi completamente, não é, neutralizado, o seu corpo técnico completamente, né, imobilizado do ponto de vista das ações que se esperam, principalmente do IBAMA, e, portanto, um apoio, não é, velado também a todos esses segmentos que ocuparam a Amazônia para depredá-la. Todo mundo sabe que o próprio ministro se reuniu, não é, com naquela fatídica reunião de 22 de abril, não é? Sim. Aí ficam com aquele discurso, não, temos que ocupar a Amazônia, porque as grandes potências internacionais estão cobiçando e podem invadir a Amazônia. Isso é uma conversa fiada, uma teoria desmoralizada da conspiração. A Amazônia já foi invadida. Agora, foi invadida por quem? Foi invadida pelas madeireiras clandestinas, foi invadida pelo tráfico de drogas, a Amazônia já foi invadida pelos grileiros, a Amazônia já foi invadida pelo garimpo criminoso, que inclusive ocupa as terras indígenas, colocando
em perigo a estabilidade e até a sobrevivência dos povos primitivos. Dos povos primitivos já não é mais bem o conceito correto, mas dos povos tradicionais. Né? A Amazônia já foi envolvida pela prostituição infantil, já foi invadida pelo tráfico de pessoas, né? Já foi invadido por todo tipo de crime, né? E isso custa um preço alto para o país. O Brasil não pode permitir isso, nem, né? E a Amazônia não é só brasileira, a Amazônia também, né? Se estende pela Venezuela, se estende pelo Peru, se estende por vários países da América Latina, onde estão acontecendo também, né, fenômenos lamentáveis como esse. Né? Agora, a Amazônia é a nossa principal riqueza enquanto biodiversidade. Né? O Brasil, se tratasse bem da sua floresta, dali nós poderíamos, né, extrair as condições para que o Brasil fosse um país líder, por exemplo, da indústria farmacêutica, da indústria cosmética, né, Certamente, professor. evidentemente, né, de interrompê-lo. produtos como, por exemplo, o açaí, quer dizer que tem um valor agregado muito maior e, portanto, né, para a ciência, para vários aspectos, né, de uma tecnologia avançada, né, nós estamos como, digamos assim, colocando um diamante valiosíssimo no mato, por exemplo, jogando, né, porque nós até agora não reconhecemos que a principal riqueza da Amazônia é a biodiversidade e não pecuária de baixíssimo custo e produtividade. Professor, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto para a gente retomar essa discussão. O MEC tem inovado muito na educação. Agora, existe um documento que assegura a igualdade na aprendizagem da educação básica. E todo aluno deve ser alfabetizado até o 2º ano do ensino fundamental. Para os maiores, tem 500 mil novas vagas de ensino em tempo integral, aulas presenciais transmitidas por videoconferência e o novo ensino médio, focado no projeto de vida do aluno. No ensino superior, tem um novo FIES, 5 novas universidades federais, 9 mil novas vagas e 100% dos recursos previstos liberados. São inovações de uma ponta à outra. E para continuar inovando, o MEC lançou uma plataforma que reúne recursos educacionais da internet para educação básica. Professor, inscreva-se no curso online e torne-se um curador da plataforma. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, jornalista e ambientalista Anivaldo Miranda. E para quem não sabe, a função do comitê é buscar soluções para a preservação do rio. Mas estamos tratando, nesse momento, sobre a política ambiental do Brasil, agora agravada. A gente tem assistido inúmeras queimadas na Amazônia, como também nos estados do Mato Grosso, enfim, aquela região norte e centro-oeste ameaçada, está em chamas, na verdade, e isso representa um retrocesso imenso em todas as conquistas que já foram obtidas do ponto de vista ambiental no país. Professor Anivaldo, ainda em relação a essa questão, pode-se elencar aqui muitas conquistas, sobretudo nos últimos 10 anos da política ambiental. O que acontece hoje compromete todo esse trabalho que foi feito para manter a biodiversidade naquela região? Sem dúvida, né? A política de meio ambiente, praticamente, vem sendo construída no mundo inteiro, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando a explosão das armas nucleares, das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, chamaram a atenção do mundo para ameaças de grande escala que podem ser produzidas pela própria espécie humana, contra a sua própria sobrevivência
né? E o que é mais grave ainda, para a sobrevivência das outras formas de vida. Então, no Professor, pós-guerra, e quais as consequências do ponto de vista econômico que o Brasil pode ter de forma negativa mundial sobre o que está acontecendo do ponto de vista da preservação ambiental no Brasil? pois é, o Brasil, depois da Conferência de Estocolmo, passou a construir, não é, praticamente, vamos aí já 5 décadas atrás, uma política pública de meio ambiente para adaptar o Brasil às novas condições de cuidado, né, com o ambiente, exatamente para propiciar condições estratégicas mais favoráveis para a produção e reprodução das condições de existência do próprio povo brasileiro. Então, a política ambiental, ela de fato é um fator, né, do desenvolvimento econômico, né? Sem a variante ambiental, o desenvolvimento econômico deixa de ser desenvolvimento para se transformar em crescimento desordenado. E Mas cria problemas na relação internacional, ambiental, professor? à medida que a política ambiental de recursos hídricos foi sendo implantada, criou-se uma contracultura daqueles que não querem respeitar a lei, daqueles que, por ignorância, não entendem, né, que ao estabelecer regras de preservação do meio ambiente e regras de produção, né, sustentável e limpa, você, de fato, está construindo a segurança, né, no caso do meio ambiente, a segurança ambiental para a produção dos bens que a sociedade precisa. E, do ponto de vista da água, a segurança hídrica para você ter esse insumo que é o principal insumo da vida e da produção. Então, esses anos todos foi uma grande batalha, porque, de fato, para construir a política ambiental, é preciso que tanto a sociedade como os produtores, né, que compõem a nossa população entendam que, para produzir as coisas, usar os recursos naturais, usar o solo, usar a terra, produzir, etc., é preciso seguir regras, né, que não comprometam, evidentemente, o ecossistema terrestre como um todo, e que mantenham as condições de produtividade, as riquezas naturais, em um ponto de uso que, de fato, não comprometa a própria existência, né, da espécie humana no planeta. No Brasil, evidentemente, a falta, não é, de políticas sustentáveis de meio ambiente e a falta de regras, né, de produção sustentável também dos insumos que a sociedade precisa, tem levado, evidentemente, a grandes perdas. Na medida que você devasta a floresta amazônica, o que está acontecendo no Pantanal já é reflexo do que está acontecendo na Amazônia. A Amazônia como que detona, né, todo um processo, né, que mexe com o regime de chuvas no território brasileiro. Basta esse exemplo para mostrar que você mexe com o regime de chuvas, você está, de fato, prejudicando todo o processo produtivo do país. Professor, há exemplo de outras manifestações que ocorrem no mundo, em outros países, quando há uma agressão ambiental. Por que isso não acontece no Brasil? Num momento como esse, não se vê mobilização nenhuma, praticamente nenhuma. As pessoas, naturalmente, poderiam ir às ruas protestar sobre essa questão da falta de uma política específica, de se respeitar o que já existe de avanço na política ambiental. De fato, apesar de toda essa construção, não é, ainda é necessário todo um esforço de mudança de comportamento no Brasil. Quer dizer, o Brasil, como é um país muito desigual, e aqui as agendas mais, digamos assim, prementes são as agendas da sobrevivência das pessoas no cotidiano. Aqui nós temos problemas de falta de habitação, problemas de fome, né, de grande nível de violência, de desemprego, né, de muita exclusão social. Então, a questão ambiental, em países desiguais como o Brasil,
de enorme desigualdade social, essa pauta ambiental fica um pouco na sombra. Ou seja, virou uma antipolítica ambiental, né? Mais e mais pessoas vão entendendo que essa questão, né, do bem-estar, do ponto de vista das condições do meio ambiente, da qualidade do ar, da qualidade da água, da qualidade dos alimentos, ela passa a ter uma importância tão grande quanto, por exemplo, a questão da política salarial, a questão da política econômica, etc., etc., porque essas coisas estão interligadas. Entretanto, há um grande trabalho ainda a fazer no Brasil, para que as pessoas, de fato, liguem uma coisa com a outra. As pessoas não estão acostumadas a prestar atenção aos seus interesses difusos. Estão tão preocupadas com a sua própria sobrevivência imediata, no dia a dia, no assando e comendo, né? E isso é compreensível, visto que a questão da desigualdade e da exclusão social leva a isso. É importante saber que o bem-estar das pessoas está também, por exemplo, no acesso à água limpa e de qualidade, no acesso a um ar, não é, que seja respirável, né, em morar em condições onde você tem a paisagem, onde você tem espaço para, né, praticar exercícios físicos, cuidar da sua saúde, onde você se alimente, né, com segurança. Entretanto, as pessoas, né, ainda não compreenderam isso em toda a sua dimensão. Mas, pouco a pouco, as pessoas estão notando que nós estamos comendo alimentos cada vez mais envenenados com agrotóxicos, principalmente agora que o mercado de agrotóxicos foi absolutamente liberado, né, para a venda, né, de todo tipo de insumo, sem aquele controle social e de qualidade que é preciso fazer. Estamos numa situação em que o poder público não dá a mínima, por exemplo, para práticas agrícolas sustentáveis. Continuamos a fazer um uso e ocupação do solo completamente predatórios, estamos derrubando floresta para criar o solo degradado. O Brasil tem milhões e milhões de hectares de terras degradadas, onde se derrubou floresta, onde se praticou pecuária e agricultura de baixa produtividade, e hoje são terras degradadas e já há um processo grande, não é, de surgimento de áreas desérticas. Portanto, o Brasil, ao invés de estar fabricando floresta, está fabricando desertos. Já é possível, né, o povo brasileiro perceber que a cada verão nós temos cada vez mais problemas com os nossos reservatórios de água. E aí nós deixamos de produzir hidroeletricidade na quantidade que é necessária, mas o mais importante, até as grandes cidades já estão sofrendo com a questão do abastecimento de água ano a ano, né? As nossas reservas de água subterrânea estão diminuindo porque nós estamos usando água subterrânea, que é a água mais estratégica, né, de uma forma desordenada, ou seja, nós estamos poluindo os nossos rios, ou seja, as águas superficiais, né, que são as águas que deveriam ser mais cuidadas para ter o uso de água doce mais permanente, e, ao invés disso, estamos, né, atacando, digamos assim, literalmente, a água estratégica, que são as águas subterrâneas. E isso já está criando problemas sérios para o país, né? A todo verão, nós vemos que, inclusive, grandes regiões metropolitanas, como o Rio de Janeiro e São Paulo, né, que sofrem, às vezes, problemas dramáticos. Por quê? Porque a bacia do Rio Paraíba do Sul, né, que nasce em Minas, passa em São Paulo e depois deságua no oceano no Rio de Janeiro, né, que passa por essas duas grandes regiões metropolitanas, são milhões de pessoas. O Rio Paraíba do Sul, a exemplo do Rio São Francisco, está morrendo por falta de poder público, por falta de aplicação da lei, por falta de entendimento de que, se nós não construirmos a segurança hídrica desse país, nós vamos ter problemas, principalmente para os produtores, que estão sendo induzidos a achar que meio ambiente atrapalha o desenvolvimento. É o contrário. O meio ambiente é a condição permanente, mais profunda, de que a economia se faça, não para você gastar o que tem, né, durante um ano ou dois, mas para você ter o que você precisa ter durante séculos. É isso que a gente precisa construir no Brasil. Não é destruindo a legislação ambiental, não é com esse argumento absolutamente ignorante, né, de que meio ambiente é obstáculo ao progresso. Não é.
meio ambiente é reconhecido como legislação válida no mundo inteiro. Precisamos cuidar porque o nosso planetinha está ficando cada vez menor para uma população cada vez maior e mais, digamos assim, impactante do próprio ecossistema vivo. O ser humano precisa entender que ele só pode existir nas condições em que toda a cadeia de vida exista, porque nós somos parte dessa cadeia de vida. Nós não podemos comprometer as outras espécies vivas, porque né, na ideia de que quando nós degradarmos inteiramente o planeta Terra, a gente vai viajar para Marte, vai viajar para Vênus. É uma quimera, isso não vai existir. Ou nós cuidamos do nosso planetinho azul, que é a nossa casa comum, ou, evidentemente, nós estamos cavando a equação do suicídio. E aqui no Brasil é preciso dar um basta, imediatamente dar um basta, porque o que nós estamos fazendo agora compromete, inclusive, as futuras gerações. E nós temos a obrigação, né, de dar um país viável, né, seguro, um país preservado para quem sequer ainda nasceu, mas já tem expectativas de direito, de esperar que nós entreguemos um país que, de fato, tenha equilíbrio ambiental para poder dar bem-estar à sua população nos próximos séculos. É isso que a gente tem que entender. A gente vai fazer um pequeno intervalo, nosso segundo e último intervalo, e voltamos com Frente a Frente em 1 minuto para tratar das questões específicas do Rio São Francisco. A gente volta já já. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Calma, Chico, vai devagar. Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. O que você fez ontem? O que tá acontecendo? Batendo na mulher de novo. Mas eu te tomei todas, perdi a cabeça, Não tem fiquei esse nervoso. negócio, não tem esse negócio tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem, não bate. Estamos de volta com Frente a Frente para o último bloco do programa, que hoje recebe o ambientalista, jornalista Anivaldo Miranda, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Professor, diante desse contexto, o que dizer do Rio São Francisco? Dentro do que alguns ambientalistas classificam como a nossa vivência atual de uma antipolítica ambiental. A questão da transposição e do cuidado com o rio também. Veja bem, a política pública de recursos hídricos, ela não foi tão afetada quanto a política pública do meio ambiente, em nível federal, porque hoje a gestão das águas passou a ser abrigada no novo Ministério do Desenvolvimento Regional. E a postura do Ministério do Desenvolvimento Regional tem sido claramente distinta, né, da postura do Ministério do Meio Ambiente. No ambiente do Ministério do Desenvolvimento Regional, de certa forma, a política de recursos hídricos não sofreu avanços, entretanto, os retrocessos não foram, né, no mesmo nível que ocorreram no Ministério do Meio Ambiente. E nos estados, onde a questão da política de recursos hídricos é fundamental, há retrocessos, mas os retrocessos também nos estados não são, né, do mesmo nível que ocorreram na questão da política ambiental. Então, de certa forma, do ponto de vista da bacia hidrográfica do Rio São Francisco e do Velho Chico em particular, nós tivemos
nestes anos, nesse último ano hidrológico, 2019, 2020, no meio, né, de todo esse caudal de más notícias, nós tivemos uma boa notícia, que foram as chuvas, né, do final do ano passado, né? Então, o período úmido principal no Rio São Francisco, que é o período úmido do Alto São Francisco, lá, principalmente em Minas Gerais, esse período úmido 2019-2020 proporcionou uma boa precipitação de chuvas, coisa que não ocorria desde 2013, quando iniciou essa grande seca, né, de praticamente 5 anos ininterruptos na bacia do São Francisco. Então, em 2019, 2020, ou seja, dezembro de 2019, janeiro de 2020, fevereiro de 2020 e assim por diante, né, o volume de chuvas foi importante para os grandes reservatórios do Rio São Francisco, que puderam, pela primeira vez em 5 anos, ter um nível de recuperação razoável. Isso ocorreu em Três Marias, lá em Minas Gerais, ocorreu em Sobradinho e ocorreu, evidentemente, nos outros reservatórios, como Itaparica, Xingó, etc. Então, Professor, nós estamos em uma situação de alívio, mas longe de ter resolvido os problemas de fundo, né, dentro da bacia do São Francisco. em relação ao assoreamento do rio, qual é a situação hoje? Piorou, melhorou, está estagnada essa situação? Olha, o assoreamento, a erosão das margens, né, tudo isso são processos de longo curso. É claro que quando você tem um ano hidrológico mais favorável, como é esse agora, né, como foi esse período úmido, e esperamos que o novo período úmido do Alto São Francisco, que vai começar em novembro, dezembro, ele seja pelo menos parecido com esse anterior. Nessas condições, quando as vazões aumentam, os reservatórios conseguem atingir níveis razoáveis, não é, de volume útil de água. Nessas condições, o assoreamento, evidentemente, ele fica em condições mais neutralizadas. Entretanto, a origem dos assoreamentos é difícil combater se você não tiver políticas de meio ambiente correlatas. Por quê? O assoreamento dos nossos rios vem, sobretudo, causado pelos processos de erosão do solo, por mau uso e ocupação do solo. Então, na medida que você desmata a vegetação ciliar dos rios, né, ou seja, a vegetação das margens, mas também você devasta os biomas, né, que produzem as nascentes, onde estão as nascentes, onde estão os córregos, onde estão os riachos, onde estão os rios afluentes que correm para uma calha central. Na medida que você degrada esse solo, então você começa a ter o processo de erosão. Por exemplo, um fator de grande erosão são as estradas vicinais, por incrível que pareça. São as pequenas estradinhas rurais que mal feitas, né, e feitas, em geral, em condições onde a agricultura se pratica com técnicas ainda primitivas e onde o solo vai se degradando, né, e às vezes onde as terras são abandonadas porque já não tem a fertilidade necessária. Então, tudo isso é o caldo de cultura que leva sedimentos para os córregos, que leva sedimento para os riachos, que leva sedimento para os rios afluentes e, finalmente, para a calha principal dos grandes rios. Então, o Rio São Francisco sofre com isso há muito tempo. Então, a política pública para, evidentemente, paralisar e mudar esse cenário, né, só poderá vir com um grande programa de revitalização. E o programa de revitalização é exatamente isso: recarga de aquíferos, reconstituição das matas ciliares, reflorestamento, né, melhores práticas de utilização dos solos, né, regularização das estradas vicinais. Então, é toda uma série de tecnologias bastante conhecidas
Falta só, evidentemente, vontade política de reverter esse processo de destruição que nós estamos fazendo no nosso Pois país, bem, professor, guardar os nossos cursos hídricos. em relação à relação existente entre revitalização, não é, e transposição, como o senhor avalia essa equação para o Rio São Francisco? Na verdade, os nossos dirigentes, né, e aí eu falo daquilo que erradamente se chama de elite política, elite burocrática, elite não sei de quê, mas digamos assim, que as lideranças políticas, as lideranças governamentais, as lideranças empresariais, digamos assim, todo esse corpo de lideranças, ainda não entendeu no Brasil que nós estamos no século, né, em que a gestão pública de qualidade deveria ser a prioridade de toda a ação político, administrativa e econômica. As pessoas ainda vivem no início do século XX, quando o presidente Washington Luiz, ao inaugurar a primeira estrada asfaltada do Brasil, que ligava o Rio de Janeiro a Petrópolis, declarou que governar era construir estradas. Isso poderia ser verdadeiro naquela época, eu acho que já não era muito verdadeiro, né? Mas aquilo dava a ideia de que a boa política, a boa governança estava em você construir o máximo de obras físicas, né? Pontes, estradas, enfim, tudo relacionado a concreto, a cimento, a obras e tal. Mas o tempo foi passando, né? E hoje isso já não é a prioridade, porque isso já é uma sistemática que você tem que fazer à medida que a população aumenta, você tem que efetivamente construir todo esse instrumental de estradas, fábricas, pontes, edifícios, escolas, etc., etc. Mas hoje o que está no centro da prioridade não é só construir essas coisas, é, sobretudo, saber construir bem, planejar bem essas coisas e depois visualizar como vai ser a sua manutenção. Então, o nosso século, nessa questão de qualidade, isso ainda não foi descoberto no Brasil. É por isso que o Brasil tem incontáveis obras inacabadas, obras mal feitas, e a transposição é exatamente isso, mal planejada sob o influxo de interesses empresariais e políticos de segunda ordem. A verdade é que está aí esse grande abacaxi, 12 bilhões e meio já foram, digamos assim, investidos, e a transposição ainda, de fato, não respondeu àquela expectativa para a qual ela foi construída. Pois bem, nesse contexto, inicialmente, como eu coloquei antes, o que dizer da gestão do Rio, do Canal do Sertão, melhor dizendo, aqui em Alagoas, utilizando as águas do Rio São Francisco? Pois é, o Canal do Sertão é filho da transposição, que é filho de todas as obras, né? Principalmente as obras megalômanas que vieram desde o tempo da ditadura e até antes. A gente sabe como terminou a rodovia do Aço, a Transamazônica e todas aquelas grandes obras, né, que eram feitas sem um planejamento adequado, né, aquela mania de achar que quanto maior as coisas, mais elas... Só lembrando que temos um minuto. É um erro terrível. O Brasil não aprendeu a planejar as suas coisas. As obras aqui são feitas conforme o ritmo do sistema presidencialista. Como o sistema presidencialista dá 4 anos de mandato para os executivos e para os parlamentares, então tudo tem que ser feito em 4 anos. E é por isso que as obras são feitas sem projetos básicos e executivos sérios, né? Com a interferência política, às vezes você faz obras inúteis, né? Além disso, existe também a questão da corrupção. Então, uma série de fatores, falta de controle social. Quer dizer, se tudo você tem que terminar em 10 anos, então você não tem política de Estado, porque tem obras, tem intervenções feitas para durar muitos anos. Então, na verdade, né, o Canal do Sertão é filho disso tudo. O Canal do Sertão está aí, já tem 110 quilômetros, ele tem um baixíssimo uso das suas águas, e quero lhe dizer que é por isso que o comitê fez um acordo de cooperação com o Estado de Alagoas, pouca gente sabe disso, e o nosso comitê vai
de fato, colaborar com o governo de Alagoas no sentido de dotar o Canal do Sertão, né, de um modelo de gestão que ele até hoje não tem, né? E vamos também, nos propusemos fazer uma colaboração com o Estado de Alagoas no sentido de capacitar os irrigantes, para que os irrigantes saibam que aquela água é preciosa, que aquela água precisa ser usada conforme tecnologias de uso racional da água, que não degradem os solos, que os solos ali em torno do Canal do Sertão são manchas de solo muito, digamos assim, raso, e é necessário irrigar aquilo com o máximo de cuidado para que não se transforme em áreas degradadas e, posteriormente, em desertos. Perdão interrompê-lo, mas já estamos ultrapassando o tempo do programa. Exatamente o que eu estou dizendo aí. A questão da gestão pública de qualidade, que é o que o Canal do Sertão está precisando nesse momento. Bem, para arrematar a nossa entrevista, temos, digamos assim, 40 segundos finais. Eu gostaria que o senhor não saísse hoje do programa sem falar, já que o senhor é morador da Guaxuma, sobre essa intenção da construção do governo, né, da estação elevatória nos moldes semelhante a que ocorre lá na 13 de maio, para aquela região de Guaxuma, Garça Torta, enfim. Como o senhor vê essa questão? Rapidinho. É lamentável, né, que um prefeito jovem, como o prefeito Rui Palmeira, ele decida dar continuidade a uma cultura deletéria do poder público, né, em Maceió. Isso deve ser válido também para o Brasil inteiro. Ou seja, aqui em Maceió, sobretudo as praças públicas, historicamente, foram ocupadas pelo poder público, em primeiro lugar, com intervenções indevidas. A gente sabe que a Praça 13 de Maio, no Poço, há cerca de 40 anos atrás, foi entregue de forma graciosa ao SESC, na época em que o Sistema S era um dos mais ricos, poderia ter construído. Praça Lions, né? A Casal também. Em qualquer outro lugar. Ali puseram uma estação elevatória que fede até hoje, como na Praça Lions, fede até hoje. Então, o poder público é o primeiro que ocupa indevidamente os espaços públicos. Aqui, né, o povo foi em Guaxuma, principalmente no loteamento do Guri Guaxuma, foi surpreendido numa bela manhã com tratores e máquinas esburacando as ruas, porque nem sabia que ia ter um projeto, não é, de implantação de uma rede coletora de esgotos, que teoricamente é uma coisa boa, é feita com dinheiro do povo, e isso seria um avanço se não fosse a forma autoritária, prepotente com que o poder público faz as coisas. Houve audiências públicas que ninguém soube, a população não tomou conhecimento desse projeto, só tomou quando quiseram ocupar a praça pública, que é a única que tem aqui nessa região e nesse loteamento. Queriam, como alternativa, colocar também no meio do manguezal. E como querem fazer uma obra a baixo custo, né? Um baixo custo que não se justifica, você fazer uma coisa boa criando problemas colaterais, aí querem ocupar as duas áreas verdes e não querem gastar um pouco mais de recursos para colocar numa posição que esteja distante das moradias, que não cause fedor, entendeu? Que não cause barulho. Evidentemente que qualquer estação elevatória você tem que tirar a parte sólida, você tem que manter essa manutenção. Se falta energia ou qualquer outro acidente, aqueles esgotos vão efetivamente causar odor. Então, a prefeitura se recusa até agora, de fato, a negociar o encontro de uma outra área, porque diz que é impossível, só tem essas 4. Ora, a engenharia vai mandar tripulação para o planeta Marte, porque é que não pode resolver de uma forma satisfatória, dialogando com a comunidade esse problema. Felizmente, a comunidade recorreu ao Ministério Público Federal, e o Ministério Público Federal está tentando fazer e promover um diálogo, né, para que uma solução seja satisfatória para todos, ou seja, que haja a implantação da rede coletora
né, e, ao mesmo tempo, a população não se sinta agredida. E que a Prefeitura, o Poder Público, explique, né, quais serão as comunidades que, de fato, irão, evidentemente, se beneficiar, porque a gente sabe que várias comunidades pobres, onde o esgoto corre a céu aberto, não estão previstas nesse projeto aí, e, sobretudo, faz o estudo de impacto ambiental, que até agora não apareceu, não é do conhecimento de ninguém. Esse projeto lá no Distrito de Saúde vai lançar o esgoto tratado no Rio Meirim. E a sociedade precisa saber em que condições isso tem que ser feito claramente. Estamos no século da transparência. O poder público não pode empurrar a goela abaixo da população, né? Algo que é pago com o dinheiro da população, porque aqui nós pagamos IPTU, né, terreno de marinha, imposto de renda, né, imposto sobre iluminação pública, sobre tudo que você imaginar. Professor. E nós que pagamos o poder público não temos direito de dialogar e de dizer o que é que nos interessa. Certamente, o que é que não nos... professor. Agora eu lamento informar que a gente já estourou o tempo do programa. Cultura que nós estamos eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Frente a Frente. Eu que agradeço. Até mais. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo programa. Até lá.